L'Echaim, L'Echaim, hoje no programa eu tenho o prazer de ter um membro do programa do L'Echaim, o Rabino Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista, que faz um trabalho maravilhoso com conversas interreligiosas, que a gente tem o prazer de ter no programa. Até agora tivemos 3 religiões presentes, e eu pedi que o Rabino viesse para cá para a gente fazer uma avaliação desse trabalho, da repercussão, porque é um trabalho que o Rabino Michel faz independente de aparecer um quadro no programa. Isso eu peguei já de um trabalho que ele faz há muito tempo, de encontros interreligiosos, que eu acho de uma importância para a nossa comunidade, para a comunidade maior. Eu acho vital esse diálogo, e eu tenho um maior orgulho de ter você no programa com uma mensagem tão importante da comunidade judaica. Então eu queria ouvir você, quem que esteve presente, como é que foi essa conversa, como é que são esses seus encontros interreligiosos, falar um pouquinho para a gente desse trabalho maravilhoso que o Rabino Michel faz. Legal. Obrigado, Marcos, mais uma vez pelo convite. A primeira vez quando eu participei aqui de uma entrevista com você, ainda não era membro do programa, membro do L'Echaim, membro da casa. Do casting. Hoje faço parte, então me sinto ainda mais à vontade aqui dentro. E o diálogo interreligioso, eu tive a sorte de que o diálogo interreligioso fez parte da minha vida, da minha história, desde que eu era pequeno. Isso porque o meu avô, Hugo Schlesinger, de abençoada memória, foi um dos pioneiros desse trabalho aqui no Brasil, já desde a década de 50, 60. Ele começou a trabalhar, e ele tinha um amigo muito próximo, que era um padre, o padre Humberto Porto. E eles escreveram juntos uma série de livros sobre o diálogo interreligioso. Então, quando eu era pequeno, me lembro da imagem do meu avô e o padre sentados juntos numa mesa, trabalhando na casa do meu avô, justamente nesses livros. Então você já estava predestinado mesmo? Então essa imagem de que judeus, e no caso católicos, judeus e não judeus de forma geral, podem se sentar na mesma mesa, escreverem um livro juntos, comerem juntos, conversarem como amigos, é uma imagem que faz parte da minha infância, que eu pude ver isso desde pequeno, e tive a felicidade de crescer acreditando que o diálogo com o outro não só é algo normal, mas é algo extremamente enriquecedor, né? Isso foi muito importante na minha formação como indivíduo, né? E aí, logo quando eu comecei a crescer um pouquinho, meu avô me convidou para fazer parte dos grupos jovens de diálogo, né? Porque tem os grupos sênior e tem os grupos mais jovens de diálogo. E desde muito cedo eu participei de diversos congressos, inclusive internacionais, de diálogo interreligioso. Então é algo que eu estou acostumado a fazer desde muito jovem. E aí, para completar essa história, né, eu trabalho numa congregação que é uma congregação que tem um histórico fantástico de diálogo interreligioso. Já do Rabino Sobel. Na verdade, já desde o Rabino Pinkus, antes do Sobel. O Pinkus também foi, ao lado do meu avô, um dos pioneiros do diálogo interreligioso no Brasil. O Pinkus acreditava profundamente na importância desse diálogo e se dedicava. Depois veio o Rabino Sobel, que fez um trabalho extraordinário nessa área e trouxe o diálogo interreligioso para o conhecimento do povo, para o conhecimento do público geral. Era mais em casa, né? Ficava mais restrito, né? E o Rabino Sobel conseguiu transformar isso em uma coisa muito mais conhecida, muito maior, e fez um trabalho maravilhoso, fantástico. Isso faz com que nós hoje tenhamos a responsabilidade, como indivíduo, como rabino e também como membro da CIP, né, de levar adiante esse legado e aprofundar esse diálogo, né, e ampliar esse diálogo cada vez mais. Eu acredito profundamente que a maior dificuldade do homem, ainda no século XXI, é lidar com as diferenças. Né? É aceitar que eu posso estar certo e o outro também pode estar certo. Né? Que não precisa necessariamente haver aqui, no nosso convívio, uma única verdade que todo mundo tem que ir atrás daquela verdade. Ao contrário disso, nós somos humanos, nós somos falíveis e nós conhecemos cada um pedacinho
da verdade. Quem sabe a verdade toda, com V maiúsculo, é só Deus. Nós conhecemos pequenos pedacinhos da verdade. Então temos que respeitar a verdade do outro, e ver que cada uma dessas verdades enriquece umas às outras, né? Se complementam. É fantástico isso, poder estudar como o outro pensa diferente de mim, e tudo bem, né? E não preciso convencer ele de que eu estou certo, e ele também não precisa me convencer de que ele está certo, né? É possível viver dessa maneira pluralista. E eu vejo isso como uma continuidade tranquila da tradição judaica. Eu não acho que nós estamos inovando com o diálogo interreligioso. Já vem essa mensagem? Mas sem dúvida, sem dúvida. A gente vê como Maimônides, por exemplo, no século XII, era um profundo conhecedor de filosofia grega, né? E ele só conseguiu trazer tanta inovação para o pensamento judaico porque ele respeitava o pensamento grego, né? Ou seja, você poder conhecer profundamente o outro faz com que você se conheça mais, se conheça melhor. Eu saio de cada encontro interreligioso mais judeu do que eu entrei. Porque eu sinto que ao saber melhor quem é o católico, ao saber melhor quem é o muçulmano, quem é o budista, eu estou sabendo melhor quem sou eu. Eu estou reforçando a minha identidade. Isso para mim é extremamente tranquilo. Dialogar com o diferente não significa abdicar das crenças. Pelo contrário, significa se apropriar cada vez mais da sua identidade, porque você passa a se conhecer melhor nas diferenças. A tua formação rabínica fazia parte desse conhecimento de outros credos, né? Durante os meus estudos rabínicos, eu tive aulas também das outras religiões. Então, nós tínhamos aula de hinduísmo e budismo durante o estudo rabínico, tínhamos aula de cristianismo, tínhamos aulas de islamismo também, lá no meu seminário em Jerusalém. Então, isso fez parte também da minha formação rabínica. E seu avô, Hugo, chegou a ver esse resultado teu de conversa interreligiosa como rabino? Até um certo ponto, né? Porque meu avô já faleceu há vários anos. Então ele chegou a ver meus primeiros passos. Mas ele viu realmente um fruto do que ele começou, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por conta da influência dele, eu comecei a me envolver nesse diálogo, mas a minha formação rabínica, quando aconteceu, ele já não estava mais aqui, mas ele continua assistindo. Sim, de outro lugar. Claro. Mas eu quis perguntar porque ele que começou essa semente em você, né? Independente de você fazer parte hoje da Congregação Israelita Paulista, que tem na filosofia da instituição essa abertura, mas você predestinadamente já tinha esse exemplo em casa, né? Tinha esse exemplo dentro de casa, e isso influenciou, sem dúvida nenhuma, na minha formação, né? como ser humano, como pessoa, né? Nos encontros que você tem, que você é convidado como rabino da CIP, qual é a expectativa que existe nesse encontro? Porque a ideia, teoricamente, é muito legal, mas como é que se trabalha com isso? Existem diversos formatos de encontros interreligiosos, né? Então existe agora um costume de muitas faculdades e muitas universidades fazerem uma formatura interreligiosa dos alunos. Então aí, por exemplo, é uma atuação extremamente pontual. Representativa. Eu participei recentemente da formatura da São Francisco, de Direito. Antigamente eles tinham somente uma missa, somente uma cerimônia católica, e de uns anos para cá eles decidiram que seria importante também convidar líderes de outras religiões, porque afinal de contas existem alunos judeus, tem alunos de diversos credos. E aí, ir para São Francisco, para mim, é sempre um motivo de muita emoção, porque eu me formei lá. E hoje eu volto não como estudante, mas como rabino, para participar da formatura dos meus colegas. Agora em 2000... Tem uma ligação, né? Uma ligação forte. Agora em 2011, foi a formatura da turma de número 180 da São Francisco. E eu fui e participei como rabino e transmiti uma mensagem. Então esse é um tipo de encontro interreligioso. Existem outros encontros que são mais encontros de estudo, são encontros teológicos. Então são encontros que nós sentamos, líderes de diferentes religiões. Sem público. Sem público, então, entre nós. Esses formatos que eu gostaria de... Porque pra gente, que não sabe, acha que só quando tem
um público, tem um debate, alguma coisa assim. Então, existe uma coisa de estudo. Existe. Na verdade, o que nos possibilita estar na frente do público num ato como esse são os encontros de bastidor. São os encontros preparatórios, privados, em que a gente tem a oportunidade também de falar das questões difíceis, das questões que nos desunem, nas questões que nos afastam. Acho que até mais fácil, né? Até nesses momentos privados. Né? É claro, e importante também falar das questões mais complicadas com transparência, com honestidade, respeitando as opiniões alheias e eventualmente falar, olha, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu acho bacana, isso eu não acho, e criar também uma confiança que nasce nesses encontros menores, privados, e que depois possibilitam a gente estar diante de um público. Com a Igreja Católica, por exemplo, nós temos um encontro mensal que acontece ou na CIP ou no Colégio São Luís, propositalmente um lugar judaico e um lugar católico, vizinhos, e lá nós temos encontros mensais privados, fechados, só padres e rabinos, que batem papo e que conversam sobre desafios comuns às duas religiões. Como resultado desses encontros mensais, existe uma convenção anual que é aberta ao público, que nós fazemos cada vez numa capital brasileira. Então, por exemplo, ano passado fizemos no Rio de Janeiro, esse ano fizemos em Curitiba, e ano que vem já temos um planejamento para Belo Horizonte, né, em 2012. Então, esse tipo de encontro privado, encontro menor, faz com que nós criemos boas bases para então podermos sair a campo e termos encontros públicos. Mas sabendo que tem uma agenda, fica muito mais, o vínculo fica muito maior, né? Claro. São sempre os mesmos? Existe um núcleo que é sempre o mesmo, mas eventualmente trazemos convidados, trazemos outras pessoas para virem, para conhecerem, para ver se querem se engajar. Existe sempre uma preocupação de trazer gente jovem para o diálogo, né? Para que o diálogo seja uma coisa que tenha continuidade, tenha futuro, né? E venha com ideias novas, né? Exatamente. Vamos aproveitar que você está falando do catolicismo. Tá. E o seu quadro desse mês ainda é com o Padre Celso Pedro. Exatamente. Então vamos assistir esse quadro e a gente volta para continuar batendo papo. Fantástico. Então o Rabino Michel Schlesinger com o quadro de Encontros Interreligiosos com o Padre Celso Pedro. E a gente volta continuando a falar com o Rabino. Até já.